Doutora Vânila, o mote para a criação dos centros de inteligência foram as demandas repetitivas. Eu queria que a senhora explicasse por que esse tema, isso congestiona tanto o judiciário brasileiro. O fenômeno das demandas repetitivas é algo interessante de se olhar, porque ele representa o julgamento individualizado de problemas únicos. Explicando melhor, nós temos um conflito originário único que acaba gerando várias demandas, questionando aquele conflito que é único. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. O caso do rompimento da barragem de Mariana, ele gerou mais de 50 mil ações idênticas, postulando dano moral em relação à falta de água decorrente do rompimento da barragem. Então nós tivemos o que aí? Nós tivemos um fato único em que 50 mil pessoas questionam individualmente os resultados em relação a esse fato único. Isso são demandas repetitivas, são demandas idênticas que têm origem num único conflito. Então o olhar tem de ser diferenciado, nós precisamos resolver o conflito, não essas demandas individualizadas. Porque esse fenômeno é um fenômeno que, se não olhado de forma quanto à origem, se não analisado de forma científica, sociológica, nós podemos inviabilizar o sistema de justiça, porque os conflitos hoje são massivos. Os conflitos, principalmente na Justiça Federal, uma determinada política adotada ou uma omissão de uma política pública, um problema estrutural, ele pode gerar milhares e milhares e milhares de demandas e pode inviabilizar o sistema. A senhora definiu, exemplificou. E onde estaria a raiz do problema? Haveria como prevenir isso? Cada problema, cada caso é um caso. Por exemplo, nós temos as demandas repetitivas de direito público, que são um fenômeno que tem uma origem muitas vezes estrutural, que é uma política pública insuficiente, uma omissão em uma política pública. Exemplo, direito à saúde, essas demandas de direito à saúde. Nós temos as demandas repetitivas de direito privado, que é, por exemplo, um problema relacionado a uma empresa de telefonia, que vai gerar milhares de demandas. Então, cada caso vai ter a sua origem. Os centros de inteligência, eles vão exatamente olhar essa origem e podem realizar, por exemplo, uma conciliação interinstitucional, chamar as instituições para conciliar, uma forma de tentar resolver esses conflitos. E eu te digo mais, Daiane, o novo CPC, ele abriu esse espaço a partir do sistema multiportas de o conflito ter o seu tratamento adequado. Então a grande ideia é essa. Agora, no bloco anterior, nós conversamos sobre o relatório do Comitê Interinstitucional, do CNJ, em que a agenda da ONU. Em que esse documento, inclusive que a senhora foi uma das autoridades que recebeu esse documento, participou do evento, em que ele pode aprimorar o trabalho dos centros? Os centros foram inspiração, mas de que forma pode ter esse retorno de aprimoramento? Os centros, na verdade, eles ajudaram quanto ao método, né? E esse documento ele foi entregue para o ministro Toffoli e entregue a toda a sociedade, é um documento público agora, é um documento público. Como que os centros de inteligência podem fazer essa ponte com esses estudos? É muito interessante, porque os estudos realizados por meio desse comitê do CNJ, eles conseguiram fazer um levantamento de dados nunca visto. Eu nunca vi um levantamento tão detalhado quanto números de ações, a vinculação, inclusive, do orçamento público nos municípios. Então, o que é possível por meio, o que esse sistema que está sendo criado vai favorecer, como vai favorecer o centro, é a partir da questão informacional. Muitas informações. Nós vivemos num mundo em que é necessário você ter diagnósticos precisos. As políticas judiciárias, elas têm de ter como ponto de partida diagnósticos precisos, dados precisos. E isso é uma porta que se abriu nesse sentido. No início do programa, a senhora falou sobre os resultados positivos, que são vários, dos centros de inteligência. Mas todo trabalho tem também um desafio, uma dificuldade. O que a senhora poderia exemplificar para a gente como os principais desafios hoje e também sobre as expectativas desse trabalho para 2019?
Os desafios, eles, na atualidade, são imensos, né? Os desafios porque os centros de inteligência, os laboratórios de inovação, são todos trabalhos voluntários. É você conseguir ter o tempo para poder de se dedicar a um trabalho excepcional dessa magnitude. Então, pelo excesso de trabalho que nós temos todos como juízes, nós trabalhamos, mantemos todo um ritmo e com esse plus. Isso é uma dificuldade, a questão temporal. Mas os próprios colegas, eles têm se dado conta que esse momento em que você para estudar, para produzir conhecimento científico, para analisar aquele conflito na origem, você vai acabar ganhando tempo na frente. Então, isso tem sido superado. Tanto que, praticamente em todo o país, já existem os centros de inteligência locais em funcionamento, os juízes motivados, porque é muito interessante que é uma oportunidade de você, como magistrado, ajudar na formatação da política judiciária de forma positiva. Há uma cooperação entre todos, é algo muito bonito. A senhora avalia que essa iniciativa, que surgiu de uma ideia, de uma discussão, né, foi para a Justiça Federal, agora é um assunto do Poder Judiciário. O Brasil dá um grande passo com uma ideia simples, que hoje encontra pessoas envolvidas. Como é que a senhora avalia todo esse trabalho? Eu acredito que isso é um movimento que ele vem ao encontro da sociedade atual. Eu acho que nós cada vez mais precisamos trabalhar em rede, precisamos cooperar uns com os outros. Essas limitações orçamentárias, elas são, na verdade, uma oportunidade única para que nós possamos realizar esse trabalho. E eu acho que a sociedade brasileira é uma sociedade que já sofreu muito nos percalços da sua existência e, mais do que nunca, merece uma justiça eficiente e efetiva. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação da senhora aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.